Fala empresário, no programa de hoje, 2019. É isso mesmo, você é um vencedor. Você empresário que está vendo esse programa, considere um vencedor. Passou 2015, 16, 17 e 2018. Está preparado para o melhor cenário econômico que o nosso país vai viver? Nada melhor do que conversar com um especialista. Se você quer aumentar os seus resultados com lucratividade, Luciano Zorzal está aqui para poder falar um pouco sobre esse tema. Luciano, os empresários superaram esse momento econômico que nós vivemos no nosso país e estão entrando num novo cenário em 2019. Como que você consegue ver esse novo cenário? Bom, as perspectivas são excelentes, né? Principalmente depois de tudo que aconteceu durante esses anos da crise, houve uma retração e as empresas já estão preparadas em uma redução do consumo. Então tem uma expectativa de que a partir de agora, esse dinheiro de pessoas, de empresas que tinham para gastar, mas estavam com medo, comece a jogar esse dinheiro no mercado. E é possível que você tenha realmente um crescimento significativo. É lógico que a retomada da crise ainda vai ser lenta, mas a perspectiva em relação aos anos anteriores é muito melhor, já que a capacidade produtiva das empresas já estão instaladas, estão subutilizadas. Então as empresas que sobreviveram a esse período, que se adaptaram, têm tudo para ter um bom desempenho nesse ano. Bacana, Luciano. Mas nesse período, vamos voltar a um período de 3 anos, muitas empresas tiveram um faturamento, uma queda no seu faturamento, tiveram que mandar um número muito grande de funcionários embora. Como se preparar para esse novo mercado, podendo manter a qualidade no seu serviço, sabendo que pode ter um boom aí, se alavancarem de forma talvez desestruturada. Como manter uma forma estruturada? Então, como você colocou, quem chegou até aqui sobreviveu. Perfeito. É um vencedor. Exatamente. Então, se ele conseguiu fazer isso, muito provavelmente ele teve que se adaptar a uma realidade a qual ele não estava preparado. E por isso, agora ele tem que se preparar novamente. E aí a gente fala de 3 pilares que ele tem que trabalhar sem falta: tecnologia, pessoas e processos. Se ele não estiver com pessoas capacitadas e competentes para essas novas demandas, se ele não tiver reestruturado seus processos pensando no horizonte que vem por agora, e se ele não usar tecnologia para poder fazer isso mais com menos, ele tende a não aproveitar as oportunidades e perder esse momento especial que a gente vai ter. E para isso, para que ele consiga fazer a combinação dessas 3 coisas, ele tem que traçar estratégias. Então repete novamente os 3 pilares. Tecnologia, pessoas e processos. Tecnologia, pessoas e processos. Então, você que passou por esse cenário, entenda, você tem que estar alinhado com esses 3 processos, com esses 3 pilares. Isso, e eles direcionados por uma estratégia. Porque não adianta você não fazer a escolha da tecnologia, qual o perfil dos seus profissionais e como você vai modelar os seus processos se você não sabe a estratégia que você vai ter. Ou seja, nós estamos agora no começo do ano, como foi o seu planejamento estratégico? Quantos por cento você espera crescer? Qual a margem de lucro que a sua empresa você calculou e espera para o ano que vem? Se você é empresário, se o empresário não tem resposta para essas perguntas, aí começa a ficar complicado. Porque como é que eu vou dimensionar quantos funcionários eu vou ter, que tipo de recurso tecnológico eu vou ter, se eu não sei, por exemplo, quantos por cento eu vou crescer? É lógico que a gente não adivinha o futuro, a gente não é guru, mas eu preciso me planejar para me preparar para quando ele chegar. Porque ele vai chegar, e quando ele chegar eu preciso estar preparado. Então, será que a minha empresa hoje, você que sobreviveu ou chegou até aqui até de maneira positiva, está preparado para crescer, por exemplo, 30%, 40%? E principalmente, fazer isso com lucratividade? Exatamente. E eu não tenho dúvida que os empresários, principalmente no nosso estado do Espírito Santo, queiram crescer 30%, 20%, 40%. E é muito interessante, Zorzal, que no nosso entrevistado anterior, na última entrevista do ano, 2018, nós falamos muito sobre como planejar um planejamento estratégico, como criar um planejamento estratégico, né, de forma sólida, de forma eficiente, de forma que realmente ele se alinhe para um ano próspero que nós estamos planejando e que nós vamos ter esse ano de 2019. Então é muito importante isso. Mas como que o profissional ele pode se alinhar? Como que ele pode criar um planejamento estratégico de forma que ele se alinhe com esses 3 pilares, que ele não fique perdido? Na realidade, diante do cenário, das ameaças e oportunidades e dos pontos fortes e passíveis de melhoria, e definindo a partir daí, no caso, o planejamento estratégico, as suas estratégias, aí ele vai identificar o que os processos deles têm que entregar. Então, por exemplo, eu preciso entregar meu produto na metade do tempo que minha concorrência entrega.
eu preciso atender 3 vezes mais clientes do que eu atendo hoje. Eu preciso fazer isso elevando o nível de satisfação dos meus clientes de 80% para 90%. Quais são os diferenciais competitivos aos quais a minha empresa está submetida para que eu possa realmente ter esses resultados e aproveitar essas oportunidades? Então, a partir dessa definição, eu vou mapear os processos, eu vou definir as entradas, as saídas, como que eu vou medir os resultados desse processo e identificar como a tecnologia pode me ajudar a ter melhores resultados nesse processo e qual o perfil de profissional que eu preciso contratar ou desenvolver, porque às vezes eu já os tenho na minha empresa, para que eu tenha esse melhor resultado. Então, o mapeamento do processo é fundamental. Sim, seria isso. Porque o processo é uma sequência de atividades que vão ser realizadas a cada venda, a cada fabricação de produto, a cada serviço realizado. Se você consegue otimizar meia hora a cada processo, se você consegue economizar R$40 a cada processo, multiplicado pelo número de vezes que isso é feito por dia, por semana, por ano, aí pode estar o resultado da sua lucratividade. Se você, de repente, hoje está tendo um lucro aquém do que você esperava, muito provavelmente isso tem a ver com processos mal estruturados, desatualizados, o que favorece desperdício, retrabalho. Quantas vezes a sua empresa ou a sua equipe precisou fazer de novo algo que não foi feito, bem feito da primeira vez? E isso tem custo. E muitas vezes isso não aparece na planilha das empresas. Bacana. No próximo bloco iremos falar um pouco mais sobre mapeamento de processo. Como isso pode ajudar você a alavancar os seus resultados com lucratividade. Até o próximo bloco. Não acredite que mapear um processo é de forma simples e de forma automatizada. Eu acredito, posso estar enganado, que não tem um software mágico que faça com que você tenha um mapeamento da sua empresa. Até mesmo que cada empresa tenha um segmento, tenha a sua forma de produzir, a sua produção. Zorzal, qual a importância, de fato, do empresário, seja ele pequeno ou grande empresário, ter uma empresa de consultoria, ter um profissional, um especialista como você, para poder dar todo esse suporte no mapeamento, tendo essa visão de um cenário econômico que vai explodir em 2019, vai melhorar muito, de forma estruturada? Bom, você falou aí de software, a gente na Zorzal até a gente tem na nossa fala o seguinte: a gente utiliza inteligência e tecnologia. A parte da tecnologia está disponível e a gente tem que utilizar ao máximo a tecnologia para ter melhores resultados em tudo aquilo que a gente faz. Agora, a parte da inteligência que a gente cita tem a ver com entender aquele processo para poder identificar as oportunidades de melhoria, os riscos e oportunidades. Então, a gente trabalha um planejamento dentro do ciclo PDCA, que é um ciclo mundialmente conhecido. É o ciclo PDCA. Não entendo nada, mas explica. Vou explicar. É o ciclo chamado de melhoria contínua. O P de plano, de planejar. Então, quando eu vou começar uma atividade, como eu vou realizar um produto, um serviço, aquela atividade tem que ser planejada. Quais são as etapas que isso vai acontecer, quem vai fazer o quê, quais são as metas. Depois, o D do PDCA é o DO, que é o executar aquilo que foi planejado. Mas a gente sabe que a gente nem sempre consegue executar exatamente o que planejou. Então vem o C, que é o check, que é o verificar se aquilo que está sendo executado está conforme o planejado. E é muito provável que nem sempre eu consiga que isso aconteça. E aí eu tenho o A, que é o action, que é atuar naqueles desvios que foram encontrados. Então quando a gente senta para mapear uns processos, e aí você fala a importância de uma consultoria, é porque, se eu for perguntar aqui, você é empresário, quantas vezes você sentou para entender como a sua equipe faz e para modelar os seus processos? E a partir do momento que se fez isso, quando é que você voltou para revisitar isso? Porque é dinâmico. Muda a tecnologia, muda o mercado, muda a legislação, muda o seu cliente. Então, os processos precisam estar constantemente sendo atualizados, porque senão corre o risco de você não ter as entregas que você prometeu para o seu cliente ou os resultados internos, por exemplo, de lucratividade. Então, o que a gente faz? A gente entende cada processo, entrevista os profissionais da empresa. Primeiro, a gente faz um grande mapa de identificar quais são esses processos. Porque a gente pergunta, às vezes, ao empresário, quais são os principais processos da sua empresa? Ele começa a pensar e contar no dedo. E a gente chega a fazer um trabalho, então, macro para isso. Depois, para cada trabalho, para cada processo desse, a gente identifica esse ciclo PDCA e muitas vezes a gente não vê atividade de planejamento.
não vê atividade de verificação. Então a gente inclui ações que são muito relevantes, define que indicadores que ele vai ter, e a gente sempre foca em indicadores de qualidade e produtividade, porque são faces da mesma moeda, e prepara a equipe dele para essa melhoria que vai acontecer. E muitas vezes aquele processo ele funciona até bem, mas na hora que você coloca ele para interfacear com outros, isso não funciona como deveria. E aí essa interligação, essa interface entre os processos, a gente trabalha também, e o resultado de tudo isso são processos mais ágeis, mais eficientes, mais adaptados às demandas dos clientes e com maior resultado, principalmente de lucratividade e produtividade. Totalmente personalizado, certo? Exatamente. Você falou muito sobre a execução do processo, a verificação, fazer aquela análise realmente se o processo ele foi verificado, ele está sendo bem executado naquele ponto ali. Existe, no momento em que você está fazendo toda a sua consultoria, o profissional ele não consegue identificar de fato todos os processos dele, deixar passar alguma coisa despercebida? Acontece isso? Acontece. Aliás, se eu perguntar assim, como é que você modelou a sua empresa? E aí a sua empresa tem 10 anos. A gente ouve dos empresários assim, não, eu cheguei aqui e aí a gente sentiu necessidade de fazer uma reunião semanal. Aí criou uma reunião semanal. Aí depois um outro chegou e criou uma planilha. O outro implantou um software. E aí 10 anos depois a empresa está lá, está tendo até um certo sucesso, mas ela não foi pensada, ela não foi modelada, não tem um modelo de gestão. Foi a contribuição de todos que por ali passaram, estão até lá, até hoje, que criaram aqueles instrumentos de gestão, aquelas ferramentas, e foram se adaptando de maneira adequada ou não às demandas, às necessidades do mercado. Repensar os processos, implementar um modelo de gestão, faz com que você faça aquelas estratégias que a gente comentou no bloco anterior. Sim. Como eu preciso estruturar a minha empresa para atingir aqueles objetivos. Perfeito. E não acordar de manhã, abrir as portas e não trabalhando, amanhã abre de novo e vamos tocando como se não tivesse um caminho a ser seguido, eu não tivesse um objetivo claro para alcançar. É aquele detalhe, quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve, né? Exatamente. Nós falamos também, atrás dos bastidores, sobre o nosso país, ele ter a sua economia envolvida em cima de 60%, podemos dizer, do mercado familiar, de empresas familiares. Mas nós temos duas moedas, dois lados da moeda, que são as empresas bem estruturadas de forma familiar, que são grandes indústrias, nós temos até no nosso estado, nós podemos citar duas, e temos as empresas que elas vão se levando, elas vão, como se diz, passando dia após dia no mercado, sobrevivendo. Como estruturar essas empresas? No próximo bloco, o Zordal vai estar explicando um pouco como você que é de empresa familiar e quer ter uma estrutura melhor, quer poder aumentar o seu faturamento com lucratividade, podendo entender se as pessoas estão sendo alocadas nos melhores lugares e como poder manter no melhor cenário em 2019. Você que é de empresa familiar, automaticamente deve ter se encaixado em algum desses temas que nós estamos abordando agora. E eu pergunto para você, ou talvez você esteja se perguntando, né, Zordal? Por que a minha empresa talvez não está alavancando tanto como eu queria, como eu quero, de fato, ela alavanca? E visando o cenário econômico que vai melhorar e vai... As minhas expectativas são grandes, a do Zordal também acredito que sejam as melhores. Como, Zordal, algumas empresas elas se veem no cenário familiar e tem aquele bate-cabeça. Porque outras empresas crescem tanto, outras indústrias crescem tanto, sendo familiar, e outras ficam batendo cabeça o tempo todo. Como poder melhorar essa gestão interna e fazer os faturamentos aumentarem e a empresa produzir e prosperar cada vez mais? Bom, o primeiro ponto é deixar claro que o fato da empresa ser familiar ou não é isso que revela o desempenho dela. Porque, como você colocou, né? Se a empresa for familiar, mas atuar com profissionalismo, ela pode ter resultados. A gente tem inúmeros casos no Brasil, no estado, de empresas que, mesmo sendo familiar, têm resultados expressivos. E outras que não são familiares estão falindo. Então, esse não é o ponto. E como é que a gente identifica esse profissionalismo? Quando o empresário e a própria família têm uma visão clara do que é ser empresário e o que é ser acionista. Tem grande diferença. Exatamente. Se eu nasci numa empresa em que meu pai é um industrial, por exemplo, eu sou, de alguma forma, eu vou ser herdeiro dessa empresa quando chegar a minha vez, mas não necessariamente eu preciso trabalhar nela. Até porque minha vocação, por exemplo, talvez não seja
trabalhar numa indústria, e sim ser um veterinário, ser um médico. Se eu for colocado nessa empresa simplesmente porque sou filho desse empresário, provavelmente eu não vou desempenhar com vigor as minhas atividades, eu talvez não tenha aptidão para isso, e eu estou ocupando o cargo de um executivo profissional que poderia dar o melhor para essa empresa e os melhores resultados. Quando os empresários não fazem essa leitura e colocam os parentes na empresa, os familiares, ou porque é filho, ou porque quer ajudar alguém da família, na realidade ele está prejudicando de todos, porque ele está derrubando a lucratividade, e aí aquele familiar que receberia os dividendos, que vai receber ter uma lucratividade menor da empresa, um dividendo menor, então até ele está se prejudicando. O ideal é que ele tivesse outro negócio, outro emprego, e a empresa realmente tivesse focado nos profissionais, porque aí sim eu vou conseguir ter a melhor gestão. Então, só para ficar claro, se você é empresário, montou sua equipe com critérios que não sejam de meritocracia, de competência, você está correndo o risco de não ter os melhores resultados. É muito importante lembrarmos da seguinte forma: você coloca o seu filho ali para trabalhar naquele departamento, naquele cargo ali, seja um cargo de confiança, ele executa de fato a sua função da melhor forma possível, mas automaticamente não significa que ele está te dando lucratividade. Sim. Ele está, talvez, de certo fato, executando a função dele ali, fazendo o que é de forma obrigatória, mas não tem amor. Eu acredito, Zorzal, muito no amor, na paixão pela profissão. Quando eu amo, quando eu sou apaixonado pelo que eu faço, verdadeiramente eu vou fazer aquilo ali se triplicar, na verdade, os resultados. Isso envolve muito no crescimento da empresa? Esse você tocou num ponto que é fundamental. Eu também compartilho da sua ideia, porque hoje o mercado está muito desafiador. E cada posto de trabalho precisa ser ocupado por uma pessoa muito competente, porque os desafios são inúmeros e toda hora chega um desafio diferente. E para eu ser muito bom, eu preciso amar o que eu faço, porque eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso participar de eventos, eu preciso ver entrevistas, eu preciso ler artigos. Eu só vou fazer isso por aquilo que eu gosto. Então, como ser um profissional de sucesso, de destaque, se eu faço o que eu não gosto? Então, esse é um ponto fundamental que você colocou, que a gente tem que trabalhar para que a gente possa ter o desempenho adequado. Porque é o que o pessoal na economia fala de custo de oportunidade. Então, às vezes eu tenho um investimento que está me dando 1% ao mês, um outro está me dando 3%. Na realidade, quando eu estou nesse 1%, eu não estou ganhando 1%, eu estou perdendo 2%. Porque eu poderia estar ganhando 3% no outro. Isso os economistas chamam de custo de oportunidade. Isso vale também para toda outra situação numa empresa. Então, se eu estou com um profissional aqui que não está dedicado, que não tem as melhores competências, eu não estou só ganhando um pouco de trabalho que ele está fazendo, eu estou perdendo a oportunidade de um profissional muito melhor estar dando melhores resultados. Então, se a minha empresa hoje, por esse tipo de política, está tendo uma lucratividade de 10%, na realidade, eu poderia estar de 20%. Então, eu não estou ganhando 10%, eu estou perdendo 10%. Essa que é a visão que muitos não têm. É importante ter essa visão. Eu quero fazer a seguinte pergunta, me permita, Zorzal, você que tem empresa familiar, que automaticamente colocou o seu filho ali para poder exercer aquele cargo, faça uma reunião agora e pergunte verdadeiramente se o seu filho, se ele ama o que faz e se é aquilo realmente que ele quer para a vida dele. Ou quem sabe ele quer exercer um outro cargo dentro da sua própria empresa, ou quem sabe estudar para uma nova profissão e alavancar o sucesso e de verdadeiramente ajudar você a colocar um profissional dentro da sua empresa que vai ter os melhores resultados. No próximo bloco, o Zorzal vai estar entregando o pulo do gato, vai estar falando um pouco mais sobre essa parte da gestão, essa parte de alavancar os melhores resultados com lucratividade. Zorzal, a partir dessa demanda aí que vão surgir, todas essas visões que nós estamos tendo aqui no melhor cenário econômico, como crescer com lucratividade? Fala o pulo do gato com a empresa poder aí superar as suas expectativas e crescer com lucratividade. Então, a partir do momento que você determinou sua estratégia, sabe onde você quer ir e sabe esses números, ou seja, quanto que você vai precisar crescer, quantos profissionais você precisa ter, quantos serviços precisam ser realizados, qual o tempo de entrega de determinado produto, a qualidade do seu produto, você vai determinar, estruturar os seus processos, escolher as melhores pessoas e a tecnologia adequada
para fazer isso? Uma vez que você estruturou tudo isso, você precisa botar isso para rodar. E com certeza, a cada mês, você vai identificar que tem pontos a melhorar, que tem resultados a serem alcançados. E para fazer isso, você precisa estar monitorando, você precisa estar medindo. Então não adianta planejar tudo e não estar medindo através de indicadores, através de pontos de verificação, se aquilo que você planejou está acontecendo. E na hora de medir esses indicadores, eu costumo dizer que às vezes você está dando o remédio certo para a doença errada. Então eu preciso fazer um diagnóstico de por que meu resultado não está indo bem. Se eu imaginei uma lucratividade de 20%, por que eu só estou obtendo 15%? Mas se você não estiver medindo essa lucratividade, como é que você vai saber que faltam 5 pontos percentuais para você melhorar na sua lucratividade? Então eu preciso saber onde eu estou, aonde eu quero chegar e o quanto falta para eu chegar até lá, para eu traçar ações. Porque o que você vai planejar agora, você está pensando macro para o ano. A cada mês você terá novas ações para desempenhar para chegar nesse objetivo. Porque melhorar, todo mundo pode melhorar. Agora, melhorar quantos por cento? Então eu preciso ter isso muito, muito claro, muito bem definido e apresentado para a equipe para que você possa ter o comprometimento de todos nesses objetivos. Então, só para ficar bem claro, planejamento não é planejar um ano inteiro e achar que vai dar tudo certo, não. É planejar e acompanhar. É verdadeiramente isso. Exatamente isso. Porque já é certo que você não é um guru. Você não vai adivinhar o futuro. Você vai planejar e precisa acompanhar que ajustes você precisa fazer para chegar nesse resultado. Porque muitas coisas vão acontecer no decorrer do processo. Com certeza. E para melhor e para pior. Tem oportunidades. Por isso que a gente trabalha com modelos de gestão, como por exemplo a ISO 9001, um requisito básico é a análise de risco e de oportunidade. Então eu tenho que analisar os riscos que vão aparecendo para ver como eu vou trabalhar para mitigá-los ou até eliminá-los e também as oportunidades. Como é que eu vou trabalhar para que eu possa aproveitar as oportunidades que vão surgindo. Então não tem nada estático. A partir do momento que eu faço isso, eu consigo fazer uma leitura adequada e dar um remédio certo. Então seria planejar um planejamento. Isso. Por isso que eu falei do PDCA. O planejar anualmente, por exemplo, é o P. Eu preciso botar isso em prática, ver que resultados eu estou tendo e fazer uns ajustes. Por isso que a gente fala de ciclo de melhoria contínua. E eu digo que a empresa é igual uma planta. Você tem que regar, você tem que cuidar. Não estruturei, larga lá na mão dos outros. Eu preciso... E o que é molhar a planta? O que é preparar o adubo? Isso é cuidar, isso é investir. Investir tempo, investir recurso, investir o melhor de você para que a sua empresa possa ter o melhor resultado. Então, por exemplo, se você tem no mercado profissionais experientes para te ajudar, para que você vai tentar bater cabeça e demorar 2 anos para aprender aquilo que alguém já pode te dar na semana que vem? Então, especialistas da área jurídica, da área contábil, da área financeira, de gestão, se você pode se valer de profissionais experientes, de empresas que possam te ajudar a ter os melhores resultados, por que você esperar 2 anos, dar errado, para ir no desespero contratar um especialista para te ajudar? Então, esse é o trabalho que é feito para que as empresas, para que gerenciar uma empresa, para que ter melhores objetivos e resultados, lucratividade, não seja um sofrimento. Seja algo gostoso e natural, para que você acorde todo dia e dizer assim, vale a pena eu ir para minha empresa hoje. Bacana. Olha que analogia que foi feita agora. Uma planta, eu penso no melhor vaso, eu penso na melhor planta, e eu planto ela naquele vaso. Qual é a quantidade que eu tenho que colocar de água? Qual é exatamente o adubo correto? Então, planejar é exatamente você entender tudo que a sua empresa necessita nas medidas certas, da forma correta e no tempo correto. Isso é um planejamento. Zorzal, nosso tempo é muito curto, já está acabando a nossa entrevista. Fico triste porque o tema é maravilhoso. Fala aonde as pessoas podem te buscar, podem saber um pouco mais sobre a Zorzal, saber um pouco mais sobre tudo que nós falamos aqui hoje. Bom, agradeço a oportunidade, Eu agradeço, parabenizo pelo obrigado. programa. A gente tem um site, zorzal.com.br, zorzal.com.br. A gente tem 7 unidades no Brasil e lá vocês vão encontrar todas as nossas informações. A gente tem a sede em Vitória e tem nossas redes sociais. A gente está à disposição no Facebook, a gente tem um canal Gestão no Controle. Procure a gente, entre em contato, a gente está à disposição para ajudar você a ter melhores resultados. E um 2019 próspero e aproveite todo esse cenário econômico que é totalmente favorável. Zorzal, muito obrigado. Eu que agradeço.